Olá, meu irmão, minha irmã. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, para que nesse momento do nosso devocional, você tenha o seu coração conectado ao coração de Deus para meditar a palavra que nós vamos lhe trazer ainda a partir do livro de Jó. Hoje nós vamos conversar sobre o tema da redenção. Esse tema vem à tona a partir de uma conversa que Jó vai ter com Zofar, um dos amigos que vieram de longe para consolá-lo, mas que nós vimos que na verdade se transformaram nos seus maiores acusadores, ajudando a agravar ainda mais a situação daquele homem que tanto sofria. O ponto de vista de Zofar é semelhante ao dos demais, embora nós possamos encontrar no seu discurso muitos elementos religiosos, e ele vai abordar a justiça de Deus a partir da sua própria experiência. Vamos perceber que a partir do capítulo 10, Jó começa a se queixar da dureza do tratamento de Deus e se declara inocente diante de Deus. Aquela declaração, além de não fazer sentido para Zofar, parecia um insulto. Observe o que ele diz a Jó no capítulo 11, nos versículos 3 e 4. Ele diz o seguinte: porventura, tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te passe uma descompostura? Porquanto exclamas, a minha doutrina é perfeita e estou puro diante dos teus estatutos. Não fazia sentido Jó passar por aquela situação, a não ser se ele tivesse pecado diante de Deus. E é por isso que no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 11, vem um conselho que ele dá para seu amigo: se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não permitires que a perversidade habite nas tuas tendas, versículo 15, então levantarás a tua face sem culpa e amargura, e estarás firme e não temerás mal algum. Zofar fala do tema da segurança daqueles que buscam fazer o bem, da segurança daqueles que vivem como justos. A contrário senso, mesmo que não fosse essa a intenção, ele nos remete à falsa segurança dos ímpios. Queria conversar também um pouco sobre isso com você. Porque o salmista Davi, no Salmo 14, que foi repetido no Salmo 53, diz o tolo no seu coração, não há Deus. E Deus olha de cima e percebe que todos se desviaram e não há quem busque fazer o bem. Os seres humanos, sem Deus, vivem do modo como querem e experimentam coisas boas e muitas coisas ruins por conta de viver sem Deus. Mas o fato é que mesmo aqueles que buscam a Deus também podem experimentar coisas boas e coisas ruins. A diferença entre o homem que tem a Deus, tem um relacionamento com Deus, e o que não tem, é a segurança. Aqueles que temem a Deus sabem que Deus se preocupa com a sua situação, que Ele intervém e que em dado momento Ele se levantará em nosso favor. Apesar daquela acusação que Zofar fazia contra Jó, Jó dá uma resposta fantástica. Você vai perceber essa resposta no capítulo 19, versículo 25, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó acreditava em Deus como seu Redentor. Apesar de ele perceber que o tratamento que ele estava tendo de Deus era um tratamento muito duro e que ele era inocente diante daquela situação que ele estava passando, não que ele fosse justo, nós já vimos isso, mas que ele não tinha feito nada para passar por tudo aquilo que ele estava passando, ele também sabia que Deus, o mesmo Deus que permitia o seu sofrimento, era o seu Redentor e que em dado momento se levantaria em seu favor. Essa ideia é muito interessante porque ela nos fala da redenção que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. O único justo que viveu sobre a terra, aquele que era sem pecado, dito por João Batista, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E foi levado para uma cruz para morrer no meu lugar, no seu lugar. A teologia da retribuição, do mal ao injusto, do bem ao justo, que era a teologia de Zofar, que era também a filosofia racionalista de Elifaz e empirista de Bildade,
Essas concepções elas caem por terra quando nós conhecemos pela revelação a teologia da expiação, segundo a qual o ser humano é naturalmente irreconciliável com Deus e que, por ser pecador, jamais pode de fato se aproximar da presença de Deus. Mas aprove a Deus providenciar o seu Filho, justo, santo e sem pecado, para morrer por mim e por você, pagando o preço dos nossos pecados para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E por meio da fé em Jesus Cristo, que nos leva até Deus, que a gente possa também experimentar a segurança de viver na presença de Deus. Era essa segurança que, sem discernimento, Zofar recomendava a Jó. Que fantástico a gente ter a revelação completa de Deus e poder responder a questões essenciais dos dilemas que o ser humano vive hoje, a partir de uma história que aconteceu há tanto tempo e que foi ressignificada muito tempo depois, no ministério, na vida, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos olharam para o sacrifício de Jó e ainda olham e só enxergam a injustiça do tratamento que ele recebeu. São, como ele faz, racionais, são tradicionais como humildade, são religiosos como Zofar, incapazes de responder às questões da vida, a não ser com o seu próprio pensamento, com o seu próprio discernimento. Quero te chamar a atenção para o que está escrito no capítulo 20, no segundo diálogo de Zofar com Jó, nos versículos 3 e 4, quando ele diz: eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. E ele diz no versículo 4 em diante: porventura não sabes tu que desde os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Zofar, ele repreende a Jó a partir do seu próprio entendimento. O entendimento que provém do coração dos seres humanos é aquilo que o afasta da verdade que vem de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus Cristo. Ela não é um conceito, ela é uma pessoa. E quando essa pessoa vem à tona na vida de um ser humano, ele pode continuar a experimentar sofrimento, dor, mas com segurança de que o seu Redentor se fez presente na sua vida e que a partir daquele momento ele está nas mãos de Deus e ele sabe que Deus vai permitir que a gente passe por tribulações como o próprio Jesus passou, mas que nele nós podemos ter esperança, segurança, certeza. A nossa fé nos aproxima desse Deus e nos faz vencer os obstáculos de uma maneira diferente daqueles que não têm fé. Israel esperava esse Jesus, esperava o Redentor que Jó também esperava, mas não foi capaz de reconhecê-lo e por isso colocou o Filho de Deus na cruz. Aquele que era o único sem pecado foi para a cruz, morrer no meu e no seu lugar. E esse Jesus, ele nos fala de redenção de uma forma bem interessante. Você pode conferir o texto de João, capítulo 8, nos versículos 10 e 11. Numa situação particular em que as pessoas, para prová-lo, trouxeram uma mulher pecadora com o fim de terem o que acusá-lo diante das autoridades. E Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não ficou um sequer. Ao final daquele episódio, Jesus olha para a mulher. O texto nos diz, no versículo 10 de João 8, e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. A nossa segurança, ela não vem do não pecar diante de Deus. Ela vem da nossa fé em Jesus Cristo, mas essa fé, ela deve produzir em nós uma vida diferente. Buscar viver sem pecado, não para
termos comunhão com Deus, mas porque temos. E essa comunhão, essa segurança não vem de nós mesmos, vem de Jesus Cristo. Ele é quem produz a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem torna possível o ser humano se aproximar desse Deus maravilhoso e viver em segurança. Eu não sei onde estão os teus acusadores, mas eu conheço onde está o teu Redentor. Que você busque se aproximar dele, ir e não pecar mais. Que Deus te abençoe, que esse seja um dia na presença do Senhor.